Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as profecias deste livro. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Eu creio que sim. Com a graça de Deus, hoje nós estamos no capítulo 5 do Apocalipse. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, minha amada, gostaria que você pegasse o seu caderninho, a sua caneta, abrisse o seu coração para você receber esta mensagem linda, gloriosa do capítulo 5 do Apocalipse, aonde o título é O Livro e o Cordeiro. Do capítulo 5 está dizendo assim: Vi na mão direita do Deus Todo-Poderoso, que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Por que o livro estava na mão direita de Deus? Em hebraico, mão direita significa Yamim. E a mão direita, ela retrata a força, o poder, a honra e bênção. E aparece também no Novo Testamento 50 vezes sobre a mão direita. E esta mão, que é a mão do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que detém toda a força, todo o poder, também representa a sua presença, a sua autoridade. No livro do profeta Isaías 41:10, o Senhor fala: Não temas, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita e eu te ajudo. O Senhor dos Exércitos, ele nunca perdeu uma batalha. Ele sempre esteve e estará sentado no seu trono de comando, no seu trono de autoridade e glória. E a sua mão, meus amados irmãos, é uma mão santa. E este livro, quem escreveu foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que escreveu este livro. Nós sabemos que a mão direita, ela representa também a bênção do primogênito. Em Gênesis 48:13, a honra em 1 de Reis 2:19, a força vitoriosa em Jó 40, versículo 14, em Isaías 63:11, o poder em Provérbios 3:16, no Salmo 80, versículo 14, Isaías 62:8. Se você for avaliar cada versículo, você vai ver ali o significado da mão direita. Mas é através também da mão direita de Deus que vem o juízo de Deus. No livro do profeta Jeremias 22, versículo 24, no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 16, Isaías 62:8, Hebreus, capítulo 6, versículo 13 até o 20, em Mateus 27,
versículo 29, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, 2 e 1. Se você for estudar todos esses versículos, você vai também compreender que o juízo de Deus também vem. Quais são as características deste livro? Este livro, ele é em forma de rolo e tudo indica que é o que? Um pergaminho. E neste pergaminho é registrado a vontade perfeita, boa e agradável de Deus, e que será executada. As palavras que estão escritas por dentro e por fora, ou seja, dos dois lados, Salmo 47, versículos 7 e 8, a vontade de Deus, ela será realizada plenamente. No livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, do 13, versículo 8, até o 15, nós vemos que o profeta Ezequiel, ele recebeu e comeu o rolo de um livro escrito por dentro e por fora, e continha o quê? Lamentações, ais e suspiros. Este livro fala dos castigos de Deus, acontecimentos tenebrosos para a terra, para punir as pessoas que rejeitaram o Salvador Jesus Cristo. Pois aquele que tem o Filho, ele tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, repousa sobre ele o quê? A ira de Deus. A ira de Deus. Amados, Jesus, ele morreu por todos nós. Não era para ninguém perder a sua salvação. Mas a salvação é decisão de cada um. É eu que vou dizer sim para Deus. Eu não posso dizer sim para o meu próximo. Cada um de nós temos que dizer sim. E isto é algo individual. Então, João, ele contempla um anjo forte. Com certeza, acredito eu que este anjo é da linhagem de arcanjo, um anjo forte, que proclama com voz forte. É uma proclamação, quando nós paramos para meditar sobre o que é uma proclamação, é uma declaração, é algo firme, é um documento ligado a algo que vai acontecer. E este anjo, ele faz uma pergunta: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Quem é digno de revelar a vontade do Criador, o Deus Todo-Poderoso? O que significa digno? Merecedor, capaz, ilustre, grande, nobre, aquele que venceu, aquele que recebeu toda a autoridade. Todos os profetas de Deus, de Moisés, até Ezequiel, e nós colocamos Isaías, Arão e os seus filhos, o próprio João, quando ele viu Jesus, ele caiu como se estivesse ali morto. Todos eles viram a glória de Deus. Quando Isaías contemplou a glória, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele diz que ele era um homem de impuros lábios. Então, todos os seres humanos, eles são incapazes. Mas o Senhor tinha o seu escolhido, o seu filho amado. Então, todos eles tiveram a experiência e eles se prostraram, temendo o poder, a santidade do Deus Todo-Poderoso. E quando você faz uma avaliação nos versículos, no livro de Êxodo, capítulo 3, do 5 ao 6, no livro de Isaías, do capítulo 6, do versículo 5 ao 7, no livro de Ezequiel, do capítulo 1, o versículo 28, também capítulo 2, versículo 2,
Apocalipse capítulo 1, versículo 17. E nas 3 dimensões, no céu, na terra e debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem olhar para este livro. O que fica bem claro é que o livro precisa de ser aberto e tem que ser aberto, precisa de ser decifrado por alguém capaz, por um ser que venceu todas as coisas, como o pecado, como a morte e o próprio diabo, o inimigo de Deus, o dragão, a antiga serpente. Então João começa a chorar. Ele entra em pânico, porque ora nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, como ninguém podia olhar para aquele livro e nem abrir aquele livro, e o choro de João era um choro de quê? Total falta de esperança. Então, quando um dos anciãos vem e fala com ele para que ele parasse de chorar, amados, muitas vezes o homem fica tão preocupado, tão ansioso com o futuro e esquece que tudo está no controle de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E a nossa esperança total, ela precisa de estar em Deus. E se não fosse o nosso Deus, porque a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E todo aquele que nele crê jamais vai perecer. Jamais vai perecer. E a Bíblia deixa claro, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A nossa total vitória só se encontra em Jesus. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou ao 3º dia e ele pagou a nossa dívida eterna. Ele encravou a nossa dívida na cruz do Calvário e ali ele nos libertou. E ali a Bíblia fala: eis o cordeiro, eis o leão. Está escrito: não chore, eis que o leão da tribo de Judá. Este leão da tribo de Judá. O leão, ele é o rei da selva, ele é forte, ele domina. E este leão representa o poder real. Provérbios 30:30. Nós sabemos que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o único que destruiu o pecado, que destruiu o diabo e que destruiu a morte. E quando você começa a ler no Salmo 7, versículo 2, Salmo 22, versículo 13, Jeremias, capítulo 4, versículo 7, ele foi o único que tinha a total capacidade para vencer 3 inimigos que o homem jamais seria capaz de vencer ou mesmo de destruir. Então, em Provérbios 28, Jesus, ele é o leão invencível, ele é da descendência de Davi, ele é a raiz de Davi. E nós vemos no capítulo 11 de Isaías, nós vemos que Jesus, ele saiu do renovo. Ele saiu do renovo. O renovo de quem? Da raiz de Jessé, o pai de Davi, sobre o reinado de Jesus, o nosso Salvador. Romanos 15, capítulo 8, versículo 13, no capítulo 22, versículo 16,
o Senhor reina, o Senhor reinará para todo sempre. João 16:33, 1 Coríntios 15:57, ele venceu todas as coisas, ele venceu todos os inimigos da humanidade. E agora Jesus, ele vai quebrar e abrir os 7 selos. Agora é a vez do nosso Senhor se apresentar no meio. No meio, a Bíblia fala, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. E aí ele aparece, né? No meio do trono, ali diante dos 4 seres viventes, aqueles seres viventes com rosto de leão, rosto de novilho, o ser humano, o que estava com rosto de ser humano, aquele com rosto da águia voando, e esses seres viventes com 6 asas e olhos por dentro e por fora, que coisa mais linda. Junta-lhe o Pai, entre os 24 anciãos, e João ali também contemplando essa glória. E João, nesse momento, ele vê o leão e ele vê o cordeiro. Aleluia. E esta é a primeira vez das 30 vezes que Jesus é citado como cordeiro no Apocalipse. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. No Velho Testamento, muitos cordeiros foram sacrificados. No Gênesis capítulo 15, versículo 9, 22, versículo 7 até o 8. Em Êxodo, o cordeiro pascal que foi imolado para livrar os judeus do ataque do anjo da morte. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 28. 1 Coríntios 5, 10. Jesus, o cordeiro pascal. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e toda injustiça. Jesus, ele é o nosso advogado diante do Pai. Ele vive para interceder por nós. 1 de Pedro 1,19. Em 1 de João, Jesus é o que por nós. O cordeiro, ele é levado mudo ao matadouro. Jesus não abriu a sua boca quando ele foi sacrificado na morte de cruz. Isaías 53, 7 nos mostra claramente o cordeiro mudo. Em Atos 8, 32, ele é o único salvador e vencedor. E ali ele está com a aparência de ter sido morto, João contempla isso, mas ele venceu a morte. E agora ele está vivo, ele nunca mais morrerá, ele recebeu vida indissolúvel. Os 7 chifres é o número da perfeição. Os chifres é o símbolo de força, é o símbolo de poder, é o símbolo de glória, dignidade, o poder, honra e vitória, a liderança, a coragem, a proteção, a salvação, a autoridade. Os 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, o Deus onisciente. Quando você pega Isaías capítulo 11, você vê ali os 7 Espíritos de Deus. E ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Porque os 7 Espíritos de Deus são enviados por toda a terra. Tudo está diante dos olhos de Deus. Agora chega a hora mais maravilhosa. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita do Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. Os seres viventes se dobram. Que coisa tremenda! Os seres viventes se dobram de joelhos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e se prostraram diante do Cordeiro, cada um deles com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
o domínio total do nosso Senhor Jesus. Ele é o único digno. Ele quebra os selos, porque Ele morreu, porque Ele derramou o sangue dele, porque Ele comprou para Deus homens, né? Todas as pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e nos constituiu o que? Reinos, sacerdotes, e nós reinaremos para todos sempre sobre a terra. Glória a Deus. Eu quero dizer, meu amado, que a sua oração tem tanto poder, que tem um lugarzinho específico ali no trono de Deus, aonde as suas orações são colocadas. Deus não desperdiça orações sinceras, orações puras, e é um incenso, um aroma suave às narinas do nosso Pai. Então eu vi e ouvi uma grande voz de muitos anjos ao redor do trono. Queridos, eu já tive a honra dada por Deus de ter escutado o coral celestial de anjos no céu cantando. Eu ouvi 3 hinos, os anjos cantando. É algo que eu não tenho palavras em português para decifrar, tamanha glória e poder. E eu posso imaginar esses anjos cantando ao redor do trono, dos seres viventes e os anciãos, e cujo número, queridos, de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com o quê? Com uma voz forte, uma voz muito forte. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, aleluia, de receber a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele é digno. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: ao Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Meus amados, que coisa tremenda. Nós vemos aqui a manifestação da glória de Deus, da vontade de Deus, aonde o livro teria que ser aberto. Este livro é escrito por dentro e por fora. Ali há a revelação total da vontade de Deus, da grandeza de Deus. E nós vemos que Jesus, ele foi o único, porque nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Deus já não queria mais aquele sacrifício de animais, pois não resolvia a purificação da nossa consciência. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência de obras mortas para nós servirmos ao Deus vivo. E Jesus, ele, com o sangue dele precioso, nos comprou para Deus e nos tornou o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Queremos adorá-lo. Ele nos libertou com o sangue dele, com o sangue precioso dele, e nos tornou reis, e nos tornou seres que estarão sempre diante da sua presença, o adorando em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas o nosso Deus, ele é um Pai amoroso, ele é um Pai bondoso, mas ele também é justo juiz. E o juiz de Deus, a sua justiça divina, virá sobre a terra. As pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus, infelizmente, receberão toda a ira de Deus sobre eles. E o sofrimento, meus amados, será muito grande. No capítulo 6, nós vamos estudar sobre a abertura dos selos. E nós vamos ver a tristeza que é
o que está escrito nestes selos, mas nós sabemos que a vontade de Deus será concluída em toda a terra. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa compreender os mistérios. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele também que guarda as palavras deste livro. Que Deus possa abrir o seu coração nesta hora. Senhor, eu coloco cada irmão, irmã, ó Deus, esses filhos lindos, amados do Senhor na tua presença. E eu peço a ti, Senhor, fale com seus filhos, ministre, Senhor, o poder deste livro. Este livro é tão lindo, esse livro é tão maravilhoso. É o fim da história, é um novo recomeço da era divina, o próprio Deus reinando e toda o reinado do homem terá um fim nessa terra. Então, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, toma os meus irmãos na tua presença e fale com eles, ó Deus, o que está escrito no capítulo 5 do Apocalipse, em nome de Jesus. Meus amados, eu amo vocês, que Deus abençoe vocês poderosamente. Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês.